problema não é a frase, não é o inglês, não é o nível que você tá. O problema é que você tem medo de ser julgado, não é você, somos todos nós. Hey guys, what's up? I'm Luke, and welcome to the Magic English with Luke. E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Vamos falar aí sobre aquele seu medo, isso mesmo, você. Aquele seu medo de falar inglês. E como vencer isso de uma vez por todas. Eu sei que é algo que afeta todos vocês, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheci na vida, inclusive eu, mas a gente vai resolver isso hoje. Quantas pessoas aqui têm medo de falar em público? Agora, quantas pessoas aqui têm medo de falar inglês em público? Em público que eu diga, gente, é só uma pessoa a mais, tá? Não precisa ser um bando de pessoa. Agora, se você entrar numa sala de aula só de americanos e perguntar: quem aqui tem medo de falar em público, na sua própria língua? Eu garanto pra vocês que 95% vai levantar a mão. Pra vocês verem, até os nativos têm esse medo. Então assim, public speaking, que é o falar em público, é um medo normal e de 95, se não até mais, por cento da população. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade nos Estados Unidos, eu era o único aluno internacional na minha sala. Na hora que a gente tinha que fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de apresentação na frente da aula, pô, todo mundo ficava falando assim: não, você que faz, você que faz, você que faz, você que faz. E eu vou te falar uma coisa, por incrível que pareça, eu sempre fui muito tímido, por incrível que pareça, mesmo eu estando aqui na frente das câmeras, eu sempre fui muito tímido, e eu sempre tive muita timidez também pra falar inglês, antigamente. Então, pra mim, era muito difícil eu ser o líder e estar à frente desses projetos. Só que mesmo eu sendo o único aluno internacional da aula, da sala, os meus amigos americanos preferiam que eu fosse, porque é tão difícil falar em público, é tão difícil assim, você se sentir confortável em falar em público. É muito difícil. Porque o seu cérebro, ele foi feito pra deixar você seguro e não feliz. E aí, o seu cérebro, ele vai caminhar pra três caminhos. Ou ele vai fugir, ou ele vai freeze, congelar, ou ele vai fight, lutar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa colocar o seu cérebro pra fight, pra lutar. Quando você tá em public speaking, quando você tá falando em público, mesmo na sua língua própria, porque já é difícil, imagina uma outra língua, entendeu? Então, quando você tá falando inglês é a mesma coisa. Então, assim, não é você, não é o inglês, não é que você é burro, não é que você é incapaz, não é nada disso. É simplesmente o seu cérebro fazendo o trabalho dele, tá? Ele tá tentando manter você seguro e não feliz. O seu cérebro não quer fazer... Ele não trabalha pra fazer você feliz, ele trabalha pra deixar você seguro. Então, qualquer coisa que vai te deixar desconfortável, o cérebro vai responder aquilo, entendeu? Então, quanto mais você fizer aquilo e mostrar pro seu cérebro que você overcome that e sabe passar por cima daquilo, sabe? E pular aquele obstáculo. Quanto mais você mostrar pro cérebro, mais ele vai ficar confortável com aquilo. E aí, mais você vai conseguir fazer aquilo que você quer, que no caso é falar inglês, ou no caso falar inglês em público. Então, não esquece, o inglês, todo mundo é capaz de falar, todo mundo é capaz de aprender. O nosso cérebro, ele foi feito para ficar desconfortável com coisas novas. Então, é normal você travar. É normal você congelar, que é o nosso freeze, travar na hora de falar. Pô, eu sei o inglês inteiro, eu sei a gramática, eu estudei, eu sei todas as regras, mas na hora de falar eu não consigo falar. É normal. É o seu cérebro tendo uma resposta fisiológica normal, tá? Então o que você tem que fazer? A gente tem que trabalhar com ele e não contra ele. Sabe qual que é o maior medo da humanidade? Não é a morte, mano. É public speaking, falar em público. O segundo é a morte e o terceiro é a aranha. Tem noção? Isso fala tudo pra você. Imagina, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Isso é doido, cara. Então, assim, você não tá sozinho. Você não é o único. O que você tem que fazer é o seguinte, é trabalhar com o seu cérebro. Entendeu? Você tem que entender que ele funciona desse jeito. Ele não tá lá pra entender isso aqui é uma coisa nova, eu tô confortável. Não, ele vai ficar desconfortável mesmo, mas você tem que quebrar essa barreira, tá? Você tem que trabalhar com o seu cérebro e agir com medo mesmo. Tá ligado? E agir com medo, porque é com medo que você aprende. Por exemplo, eu mesmo. Quando eu tava aprendendo inglês, eu tinha medo de pedir uma água, por exemplo. Eu tinha medo de ir pra um fast food. Por exemplo, quando você tá passando no drive-thru, sabe? Com o carro. É difícil você entender o que aquela mulher tá falando pelo aquele alto-falante, às vezes. Porque às vezes o alto-falante tá ruim. Não é nem às vezes só inglês, tá? Às vezes o alto-falante tá ruim, às vezes a mulher tem uma dicção ruim, tá ligado? Às vezes a pessoa não tá com muita paciência de falar com você, então a pessoa fala meio que pela metade. Sabe? E você tá aprendendo e você acha que você é o problema.
mas não é também. Então tem outras coisas em volta. Então, por exemplo, pra mim, eu consegui pedir uma comida no drive-thru pra mim, nossa senhora, era intimidador. E da mesma forma, hoje que eu falo inglês fluente, que eu já imagina, faz o quê? 18 anos já que eu estudo inglês de verdade, né? Que eu digo assim, desde que eu mudei para os Estados Unidos, eu ainda continuo ficando intimidado por algumas situações. Mas olha só, agora eu vou quebrar um mito aqui pra vocês. Você não tem medo de pedir comida no iFood, você não tem medo de falar com um amigo, por exemplo, no WhatsApp, você não tem medo, por exemplo, de fazer uma ligação pra alguém aqui no Brasil por causa de algum problema que você teve. Você não tem medo de perguntar o preço de alguma coisa aqui no Brasil, por exemplo. Então por que você teria medo de dizer Can I have a burger, please? Ou, por exemplo, I like your t-shirt. Você tem que entender, galera, que o problema não é a frase, não é o inglês, não é o nível que você tá. O problema é que você tem medo de ser julgado. Não é você, somos todos nós. Todos nós temos medo de ser julgados. E o nosso cérebro, ele nos protege a tudo que é desconhecido, a tudo que é novo. Então, é normal. Por isso que você precisa fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, até o seu cérebro se acostumar e fluir, mano. Agora, galera, eu vou te falar uma verdade do fundo do meu coração, que eu percebi isso morando anos nos Estados Unidos, tá? Ninguém liga se você erra gramática, se você tá errando falar. Os americanos, as pessoas que não falam a nossa língua, eles amam quando a gente tenta falar a língua deles. Porque eles, como já nasceram falando inglês, eles não se importam de falar outra língua. Pelo menos não a maioria. Porque eles já falam a principal língua do mundo. Então, quando eles veem que você tá tentando falar a língua deles, eles ficam felizes, eles inclusive te ajudam. Eu sei porque eu tive várias experiências desse jeito. Eu achava que, eu ficava com medo de errar e tudo mais, e eu percebia que os americanos iam lá e me ajudavam. Eu parava, por exemplo, eu travava numa frase, o americano ia lá e, entendeu, puxava assunto comigo e me ajudava. Então, assim, é um grande mito isso, tá? Você só precisa fazer mesmo, se jogar, não ter vergonha, tentar, é errando que aprende. Não tem como, é errando que se aprende. E você só perde o medo se você vai com medo mesmo, porque todo mundo tem medo de fazer algo novo. Então você tem que com medo mesmo encarar esse medo, aí que vai fluir. É isso que diferencia alguém que consegue evoluir em inglês e alguém que não consegue evoluir em inglês, porque todo mundo tem capacidade de aprender essa língua. Todo mundo. Não importa em que língua, em que país que você nasceu, você consegue aprender. Tem povos, por exemplo, imagina, o árabe, o alfabeto é diferente, galera. Você escreve da direita pra esquerda. Quando eu pensava comigo assim, nossa, tá difícil pra caramba, eu olhava pro cara do lado, eu falava assim, meu pai do céu, pro Mohammed tá muito mais difícil, cara, porque o cara, até o alfabeto dele é diferente do meu, você imagina? Então assim, Japão, China, então assim, e todos esses países, todo mundo consegue aprender, mesmo se o nosso alfabeto fosse diferente, você também conseguiria aprender. Seria um pouco mais desafiador, ainda mais, mas não seria impossível. E agora, galera, sabendo disso tudo que a gente conversou, sobre toda essa aula que a gente teve, sabendo que o seu cérebro, ele tá aí pra te deixar seguro, não feliz, tá? Fisiologicamente falando. Eu tenho uma dica aí pra você, 5 minutinhos em casa, rapidinho, todo mundo consegue fazer. Esse exercício, galera, é muito simples, tá? É só você pegar seu celular mesmo, não precisa ser nada demais, pega o celular mesmo, vai gravar um áudio seu, tá? Um áudio seu falando, Hi, my name is your name, seu nome no caso. I'm learning English, I'm not afraid to try. So, hi, my name is Luke, I'm learning English and I'm not afraid to try. Isso significa, oi, meu nome é Luke, eu estou aprendendo inglês e eu não tenho medo de tentar. Grave em voz alta mesmo, não tenha vergonha, só você mesmo vai ouvir isso, então não tenha vergonha. Faça isso, grave você, ouça você falando. Grave uma vez, 2, 3, 4, mesmo com medo mesmo, sabe? Mesmo com vergonha, mesmo com medo, você tranca no quarto, você tranca no banheiro, faz você sozinho, sabe? Não, faz só você. Mas faça. Ouvir você falar inglês é um passo enorme para você se destravar. Pode acreditar em mim, isso funcionou comigo. Eu me gravava todos os dias de manhã, sabe por quê? Porque você acaba normalizando aquilo. Tudo que você faz rotinamente todos os dias, você normaliza aquilo pro cérebro, entendeu? Então se você fizer isso, imagina se você falar essa frase, só essa frase, todos os dias, o seu cérebro vai ficar mais acostumado ainda com a língua inglesa. Então é isso aí, galera. Falar inglês não é só sobre palavras. Falar inglês é sobre você, que está aí do outro lado da tela, mostrar pro seu cérebro que você é mais forte do que o seu medo. É sobre descobrir que ninguém vai apontar o dedo pra você, ninguém vai rir da sua cara, ninguém vai zoar com você,
porque todo mundo já esteve no seu lugar. Até o nativo mesmo já esteve no seu lugar, cometeu erros também. Então, se deixe cometer erros. As pessoas que mais aprenderam inglês que eu conheço são as pessoas que mais cometeram erros. E pra encerrar, se você assistiu até aqui, conta pra mim sua experiência, deixa aí nos comentários. Eu quero saber um pouco mais da sua história. Então, galera, por favor, não se esquece aí de se inscrever, deixar o like, porque aqui, galera, você não vai apenas aprender a falar inglês, você vai aprender a destravar a sua mentalidade para uma língua nova. Então é isso, galera. You got this. Fica de olho na nossa próxima aula.